A aula de hoje é sobre linha internacional de data e os fusos brasileiros. E com isso a gente termina toda a parte teórica dos fusos horários, tá? Vou começar pela linha internacional de data, que é a parte um pouco mais complexa, porque os fusos brasileiros são bem simples, tá? De qualquer forma, eu acredito que vocês vão conseguir compreender fácil aqui o funcionamento da linha internacional de data. E se depois tiverem alguma dúvida, a gente resolve nos exercícios. Em seguida a gente vai ter correção de novos exercícios e outras lives, tá? Então eu vou começar aqui, ó. Deixa eu colocar grade aqui. O que eu quero que vocês acompanhem comigo? Tenho distribuído aqui todas as longitudes do planeta. A partir de Greenwich, a gente tem 180 graus para o sentido oeste. E a partir do meridiano de Greenwich, nós temos 180 graus para o sentido leste, certo? Acontece, gente, que este 180, seja ele leste ou oeste, é a mesma longitude. Ele é, na verdade, o anti-meridiano de Greenwich. Eu tenho Greenwich e 180 graus, meia volta, eu tenho o anti-meridiano, que é a junção, novamente, dos hemisférios leste e oeste, tá? Ou seja, ao observar a Terra, sim, vamos comparar com o mapa. Eu tenho aqui 0 a 180 leste, 0 a 180 oeste, e esta linha corresponde a esta linha aqui. Então, um exercício que eu quero fazer com vocês. Vamos tentar distribuir as 24 horas do dia neste mapa aqui. Imaginem que no meridiano de Greenwich, neste momento, sejam 10 horas da manhã do dia 2, tá? Então são 10 horas do dia 2, lá em Londres, aqui em Greenwich, tudo bem? Então a gente vai, a partir deste ponto, distribuir as 24 horas do dia, ao mesmo tempo, para todas as posições do planeta. Então vamos comigo, para cada 15 graus 1 hora, certo? Então eu vou primeiro para o hemisfério leste. Então se são 10 horas aqui, para cada 15 graus eu vou adicionar 1 hora. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas, tá? Ou seja, faz sentido, né? Se eu tenho 180 graus de diferença entre o 0 e o 180, então eu tenho 12 horas, eu tenho meio-dia. Tudo bem, 10 da manhã aqui, 22 horas da noite do dia 2, né, aqui, certo? Agora vamos fazer essa mesma contagem para o hemisfério oeste. De novo, partindo do princípio que são 10 horas da manhã em Greenwich. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ou meia-noite, certo? 23 horas do dia anterior e 22 horas do dia anterior. Ou seja, enquanto que neste extremo do planeta eu vou ter 22 horas do dia 1, neste extremo do planeta eu vou ter 22 horas do dia 2. Por isso que ao atravessar a linha internacional de data, a gente tem que sempre modificar não mais o relógio, mas o calendário em um dia. Então vejam bem, vamos agora entender o seguinte. Vamos dar uma olhada para os sentidos das rosas dos ventos, aqui da rosa dos ventos, para depois a gente conseguir aplicar isso lá no globo. Então, a partir de Greenwich do Equador, eu tenho o sentido leste, o sentido oeste, né? Eu tenho o ponto cardial norte no hemisfério norte e o ponto cardial sul para o hemisfério sul. Então, para o sentido leste, eu tenho também o hemisfério leste. E para o sentido oeste,
eu tenho o hemisfério oeste. Só que lembra que a Terra é uma bola gigante e bem bonita. Então, o que vai acontecer? Quando a gente observa aqui no globo a Terra a partir de Greenwich, da mesma forma como a gente estava fazendo ali no mapa, o que a gente vai ter? Sentido norte, sentido sul, sentido leste, sentido oeste. Da mesma forma, eu vou ter os sentidos correspondendo aos hemisférios. Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e hemisfério oeste. Mas, ao observar a linha internacional de data, que é o antimeridiano de Greenwich, vejam que o sentido da rosa dos ventos, gente, jamais pode ser invertido. Portanto, se eu for colocar uma rosa dos ventos aqui em cima, não pode mudar os pontos. Lembra? A gente viu isso no início do ano. Então, norte, sul, sentido leste, sentido oeste. E é aqui que o pessoal normalmente se embanana. Com vocês não vai acontecer isso. Olha só. Ao atravessar a linha internacional de data do sentido oeste para o sentido leste, vejam que, ironicamente, nós estamos saindo do extremo oriente do planeta, do extremo leste do planeta, está aqui o fim do hemisfério leste, estamos entrando para o fim do hemisfério oeste. Então a gente está saindo do extremo leste do planeta para o extremo oeste em termos de hemisférios. Ironicamente, na rosa dos ventos, estamos indo de oeste para leste. Isso faz sentido para vocês? Tá? Vamos tentar ver como é que isso ficaria nesse mapa. É como se a gente estivesse saindo daqui e vindo para cá. Então eu vou me dirigir para o sentido leste e eu vou então aparecer no extremo oeste do planeta, né? Porque esta linha aqui representa o antimeridiano, tá? Então é só quando a gente atravessa essa linha que a gente vai ter a modificação de um dia. Só que isso, gente, só vale para quem está dentro do fuso central do 180. Para a gente não ficar se embananando, a gente pode resolver todas as questões de fusos políticos por aquela regrinha que eu já ensinei para vocês. Para cada 15 graus para o sentido leste adianta 1 hora, para cada 15 graus para o sentido oeste atrasa 1 hora. Então, se eu sei a posição dos dois pontos, eu encontro a distância em graus, né? Calculo os fusos, para leste adianta, para oeste atrasa, acabou. Não interessa se ele passa ou não passa pela linha internacional de data. Tá? A única situação que a gente tem que raciocinar a linha internacional de data é quando eu tiver dois pontos dentro do fuso de 180. Porque quem está dentro do fuso do 180 tem a mesma hora. Vamos imaginar, se são 22 horas no fuso de 180, como ele é um múltiplo de 15, ele é um fuso central. Então ele comanda a hora política 7 graus e meio para o leste, 7 graus e meio para o oeste. Então todo mundo aqui dentro desta faixa, ó, tem a mesma hora. São 22 horas. Só que quem está no extremo oeste do planeta vai estar exatamente 24 horas atrás de quem está na parte extrema do hemisfério leste do planeta. Tá? Ou seja, quem está aqui está um dia na frente de quem está aqui. Somente nessa situação a gente tem que saber fazer esse tipo de raciocínio. Resumindo, fim de papo então. Ó, ao atravessar a linha internacional de data do sentido oeste para o sentido leste, estamos nos dirigindo para o extremo hemisfério oeste. E com isso a gente precisa subtrair um dia do calendário. De novo, eu estou fazendo isso aqui, estou saindo daqui e vindo para cá. Eu estou saindo do ponto mais adiantado no planeta e vindo para o ponto mais atrasado no planeta.
Ao atravessar a linha internacional de data do sentido, na rosa dos ventos, tá? No sentido leste para o sentido oeste, ironicamente, estamos adentrando o ponto mais oriental, o ponto extremo hemisfério leste do planeta. E, consequentemente, neste caso, a gente precisa adicionar um dia ao calendário. Ou seja, agora eu estou fazendo o contrário, tá? Eu vou sintetizar essas ideias. Vou sintetizar essas ideias aqui para vocês agora, ó. Olha só. Então a gente tem linha internacional de data, popularmente, carinhosamente conhecido como LID. Então a linha internacional de data, ela é o antimeridiano de Greenwich, tá? Ele é a longitude 180. Leste ou oeste, tanto faz, é o mesmo ponto. É onde os dois hemisférios eles se juntam, tá? Ao atravessar a linha internacional de data no sentido oeste para leste, tá? Estamos entrando no hemisfério oeste. Com isso, a gente precisa subtrair um dia do calendário. Ou seja, são menos 24 horas. Tão simples quanto isso. Ao atravessar a LID no sentido leste para oeste, estamos entrando então no extremo hemisfério leste do planeta. E aí a gente precisa adicionar um dia no calendário. Ou seja, somar as benditas 24 horas. O raciocínio vai ser esse, gente, tá? Sempre assim. Eu espero que isso tenha ficado claro. Para a gente finalizar agora os fusos. Os fusos brasileiros. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, ó. Quer ver? Não. Espera aí. Cadê? Deixa eu tentar ajeitar aqui para vocês conseguirem me ver um pouco. Olha só, gente. O fuso brasileiro, ele tem... os fusos brasileiros são divididos em 4, tá? E assim como outros países do mundo, a gente não respeita exatamente os fusos teóricos, eu já comentei sobre isso. Nós utilizamos os chamados fusos horários práticos. Eles são próximos àqueles fusos centrais de 15, mas eles não respeitam exatamente isso. Aqui no Brasil a gente respeita os limites territoriais, as fronteiras entre os estados, tá? Vejam isso. Então a gente tem 4 fusos. Um deles é só para os arquipélagos. São Pedro, São Paulo, Fernando de Noronha, Martim Vaz, eles estão no que seria o fuso de menos 2 horas em relação a Greenwich, ou o fuso de 30 graus oeste, ou seja, né, 2 horas a menos do que a hora de Londres, de Greenwich, tudo bem? Depois a gente tem o chamado fuso de 45 oeste, ou 3 horas a menos de Greenwich. Normalmente no computador, quando a gente tem aquela configuração dos horários, se vocês forem ali naquele cantinho, para quem tem PC, vocês vão ver que normalmente ele já vem setado para hora de Brasília, menos 3 GMT, Greenwich Mean Time, né? Ou seja, que é a hora média em relação a Greenwich. 3 horas atrás, que é a hora oficial do Brasil, a hora de Brasília, do qual a maior parte dos estados brasileiros, o principal centro geoeconômico do país, faz parte. Então, pertence à hora oficial de Brasília todos os estados da região sul, todos os estados da região sudeste, todos os estados da região nordeste, parte do centro-oeste e norte ainda, tá? Então, o que vocês têm que lembrar? Os arquipélagos estão 1 hora à frente da hora oficial brasileira.
assim como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do estado do Amazonas, ele vai estar 1 hora a menos. Então quem está em verde aqui já está no fuso de 60 oeste, 1 hora a menos em relação à hora de Brasília. E para finalizar, a gente tem o Acre e o extremo ocidente da Amazônia. Deve ter umas 200 pessoas vivendo aqui, estou brincando. E a gente já tem aqui o fuso de 75 oeste, tá? Então são 2 horas a menos em relação a Brasília. Então o tipo de questão que pode cair, né? Um avião sai de Rio Branco, sim, tem aeroporto lá em Rio Branco, né? E vai em direção a Fernando de Noronha. Bom, soma o tempo de voo e acrescenta 2, 3 horas de fuso, tá? Então fazer essas brincadeiras. Aqui, se a gente sai de Porto Alegre e vai para Fernando de Noronha, a gente precisa adiantar o nosso relógio em 1 hora. Ao retornar, atrasá-lo. Se a gente vai para Brasília, para o Pará, para Bahia, São Paulo, Minas, nada muda, é o mesmo fuso. Quando a gente vai para o Mato Grosso do Sul, a gente precisa atrasar o relógio em 1 hora e ir para o Acre, né? Ninguém vai para o Acre, né? Mas se fosse, 2 horas a menos, tá? Agora tá bem mais fácil porque a gente não tem mais os horários de verão, como a gente tinha até ainda o ano retrasado. Então os fusos brasileiros ficaram bem simples com isso, tá? Lembra mais dessa linhazinha aqui, ó, porque os arquipélagos é fácil da gente lembrar, os estados dos quais fazem parte aqui da hora oficial de Brasília também, é essa divisão que às vezes a gente se confunde um pouco. Normalmente as questões mais simples, elas dão um mapa pra gente, é só saber interpretar que por leste adianta, que por oeste atrasa, isso vocês já sabem fazer muito bem. Mas em questões mais difíceis, pode aparecer simplesmente a capital do estado e vocês terem que sim lembrar, porque isso é senso comum, né? Isso é conhecimento do nosso território. Certo, gente? Só para um detalhezinho que eu tinha esquecido, lá do antimeridiano de Greenwich, a gente vê que na prática a linha internacional de data ela sofre uma flexibilidade também, porque senão a gente teria essa pontinha da Sibéria aqui, ó, a Rússia com 2 dias, né? Então eles flexibilizam isso politicamente, assim como alguns arquipélagos aqui seriam cortados ao meio pela LIDE, então ela é jogada para o leste ou para o oeste, de acordo com o interesse do país. Então mesmo a LIDE, né, que é o 180, tem algumas flexibilizações políticas para que os territórios não fiquem divididos entre 2 dias, né? Tá? Acho que agora vocês conseguem fazer aí os exercícios que estão postos no arquivo, tá? Até a próxima, gente.